Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de dezembro, sábado, da primeira semana do Advento. Somos convidados a nos aproximar da palavra de Deus, colher esta palavra que se fez carne, que é o próprio Cristo, e transformá-la em vida na nossa vida. Estamos vivendo neste contexto também, amados irmãos e irmãs, até o dia 7, a novena da Imaculada Conceição, padroeira aqui da nossa comunidade, da Paróquia Imaculada Conceição de São Jorge do Patrocínio. Nós estamos tendo missas todos os dias, durante a semana e sábado, melhor dizendo, de segunda a sábado, às 19h30 e no domingo, às 9 horas da manhã. Somos convidados, então, a vivenciar este caminho de preparação para a solenidade da Imaculada Conceição. Amados irmãos e irmãs, acompanhem, então, o canal da Imaculada, o nosso canal do YouTube, onde você encontrará, então, esta novena e também poderá acompanhar as celebrações da Santa Missa que estão acontecendo à noite. Dê o seu like, compartilhe, encaminhe para alguém que precisa da palavra de Deus. Nós cremos e professamos que a palavra é capaz de curar os corações. Por isso, nos coloquemos na presença do Senhor, pedindo o auxílio dele sobre a nossa vida, para que cada dia possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Lembrando então que hoje à noite, às 19h30, vamos contar com a presença do Padre Francisco César dos Santos. Padre Francisco de Esperança Nova, vizinho nosso aqui, que nos ajudará a refletir sobre o tema doar-se por inteiro como Maria e o lema Maria guardava todos os acontecimentos em seu coração. A bênção será uma bênção especial voltada aos jovens, e o gesto concreto é o leite. Possamos trazer 1 litro de leite para que possamos ajudar famílias necessitadas. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10, versículo 1, depois o 6 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo vive esta vida itinerante e fecunda. Anuncia o reino dos céus, o evangelho do reino a todos e cura as enfermidades e todos os tipos de doenças. Jesus é o toque de Deus, a mão de Deus na história da própria humanidade. Jesus, ao ver as grandes multidões que a cercavam, que iam ao seu encontro, ele compadece, ele tem compaixão, ele se compadece destas multidões, porque estavam cansadas. E perceba a expressão que São Mateus hoje nos confia. Estas multidões estavam abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então eles não tinham, essas ovelhas são, esse povo é como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus confia uma missão aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos 12 e a cada um de nós. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados irmãos e irmãs, então este envio missionário de Jesus se dá justamente neste contexto de compaixão, do anúncio do reino, de curar os enfermos, as feridas da alma, da vida. Jesus nos convida a ser, portanto, esses trabalhadores incansáveis da sua graça, do seu amor, da sua presença no mundo. E é então neste cenário, neste contexto que Jesus então envia, dando poder aos 12 para expulsar os espíritos maus, para curar em todos os tipos de enfermidade, e enviando ainda com as seguintes recomendações: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro, eles precisam ir às ovelhas perdidas, às ovelhas desgarradas da própria casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Primeiro, porque Jesus é este próprio reino. Jesus é esta presença do reino entre nós. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, que o Senhor nos ajude também na gratuidade de nossa vida a entregar-nos inteiramente ao seu amor, à sua presença e à sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.